Assim, vamos conversar um pouco sobre arbitragem e crédito fiscal, né? Então, acho que basicamente a gente tem três pontos importantes nesse tema. O primeiro tema, arbitrabilidade do crédito tributário. E a gente vai tratar um pouco sobre interesse primário, secundário, porque eu acho que esse é um grande divisor de águas. Eu gostaria de colocar assim, em resumo, crédito tributário pode ser arbitrado? Porque não tem aquele princípio da indisponibilidade do bem público? Como é que é isso? Não tem a questão, mas espera aí, no nosso tempo, o Toledo lembrou bem um negócio que é inacreditável para alguém de hoje, não existia compensação tributária. A gente pedia a restituição do indébito por precatório, você lembra? Ficava esperando entrar para pagar o precatório, tinha uma fila e tal. Hoje você pode fazer via compensação. Então, coisas que há 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás eram impensáveis, e parecia de extrema arrojo, hoje em dia são questões que a gente trata com a maior tranquilidade. E eu tenho a impressão que a questão da arbitrabilidade do crédito tributário vai ser a mesma coisa. Eu acho que é futuro. O Toledo ministra várias aulas a respeito, tem vários artigos brilhantes sobre a matéria, e a gente conversou bastante. Eu li o material a respeito, eu li os artigos dele também, de outros amigos nossos, e eu estou absolutamente convencido. Então, tratar um pouco dessa questão da arbitrabilidade do crédito tributário, que eu acho que é o primeiro ponto e é o primeiro divisor de águas. E é uma resistência que inclusive, existe ainda muito no mercado, né, Toledo? E aí, depois, a gente conversaria um pouquinho sobre por que a gente acha que é arbitrável ou não, né? Depois, sobre o projeto de lei 4257 do Anastasia, que eu fiquei assim impressionado, que é de 2019. Então, é um tema que está muito em voga, é um tema de bastante destaque, e a gente tratar um pouquinho qual é o conteúdo, né, do projeto de lei da Anastasia. Ele é simples, ele não é simples, qual o espectro dele, se ele pega no contencioso, desde o contencioso administrativo, que é alguma coisa que demanda muito trabalho nosso, do escritório do Toledo, no nosso escritório, o nosso filho também. E depois o último ponto partindo da premissa de que a gente chegou a uma conclusão com relação à arbitrabilidade do crédito tributário ou não, e ter uma noção muito rápida sobre o que diz, quais são as diretrizes que estão no projeto de lei do senador Anastasia, por que da arbitrariedade? Por que, em que sentido? Por que eu abriria a mão do contencioso judicial para discutir entre três árbitros, né, num modo de solução alternativo, uma questão que normalmente envolve valores muito significativos? Por que pelo lado do contribuinte e por que pelo lado do fisco? Eu queria falar com você, conversando sobre arbitragem tributária, né, sobre a possibilidade de arbitragem do crédito fiscal. O que surgiu quando se começou a estudar esse tema? Eu sei que a gente já conversou a respeito. Qual é a grande questão? Esse princípio o público é indisponível. Tributo eu posso negociar? Tributo eu posso abrir mão de recolher? O que eu vou fazer? Como é que funciona isso? Aonde que a doutrina, por onde passou a doutrina, como é que está a jurisprudência? Tem uma coisa interessantíssima que você coloca num artigo seu e que eu vi que foi postado há pouco tempo no LinkedIn agora, tratando sobre o aumento muito grande de arbitragens, não de matéria fiscal, mas envolvendo o poder público. A discussão de arbitragem tributária começou importando os conceitos de Portugal. Tá? Então, na verdade, começou numa área acadêmica, a professora Tatiana Piscitelli, o Marcelo Escobar escrevia a tese de doutorado dele, era de arbitragem tributária, arbitragem de poder público e tributária, e eu confesso para ele, o Escobar é meu grande padrinho na arbitragem, além de ser meu padrinho na vida pessoal do meu casamento, ele que me puxou para esse lado da arbitragem. Isso já tem uns 6 anos atrás. E quando ele começou a falar sobre esse tema, eu falava, pô, Escobar, mas tributo é arbitrável? A mesma pergunta que você fez, eu fiz também na época, João. Eu fiz, inclusive, é bom registrar, né? Essa mesma pergunta eu fiz, mas é indisponível, tudo bem, juros e multa vai, mas o principal dá para abrir mão, né? E lei de responsabilidade fiscal, como é que fica isso? Abrir mão de receita, e como evoluiu isso? Eu fui procurar um pouco mais, fui estudar um pouco mais, até apoiado. Eu tenho vários amigos que escreveram sobre isso, a Ana Paula Pazinato, que é de Brasília, uma estudiosa muito grande da matéria de arbitragem tributária. Falei com a Tânia, que é lá do CAD de Portugal. E aí você começa a conversar com as pessoas e você começa a abrir um pouco o foco, principalmente para a gente, João, que a gente sempre foi de contencioso, a gente sempre teve junto com o tributário, olhando isso, e falar, gente, mas não dá.
Só que aí você começa a desvestir um pouco esses preconceitos, fala, ok, vamos começar do zero. Né? Vamos começar com a primeira coisa. Tributo é direito disponível ou é direito indisponível? Porque a lei de arbitragem só pode ser aplicada para direito patrimonial disponível, tá? Na lei da 307 de 96. Então, primeiro ele passa a falar o que é o tributo dentro disso. E aí, a hora que você começa a estudar o novo direito administrativo, não aquele pessoal mais antigo, mas as novas doutrinas, você vê que eles separam isso em dois interesses. Eles separam o interesse público primário e o interesse público secundário. O interesse público primário, que é da coletividade, esse é indisponível. Eles são muito claros em colocar isso. Não, esta parte do direito não é disponível. Já a parte tributária, assim como outras receitas do Estado, isto sim é disponível. Tanto é que quando você tem, em 2015, uma alteração na lei da arbitragem, ele justamente coloca o poder público, por quê? Porque você tem muitos contratos com o poder público. E o poder público pode ter um prédio construído para ele, e amanhã depois ele decide vender, decide desestatizar. Ou explorar comercialmente, né? Ele pode explorar comercialmente. Mas um ponto que você lembrou super interessante é a questão dos parcelamentos, lembra? Desde sempre, a possibilidade de você fazer parcelamento, a possibilidade de fazer compensação, e aí com a possibilidade de você abrir mão de parcelas até 95% de juros, né, e de multa 100%, a depender do tipo, e foi com base nessa puxada, nessa provocação, porque meu posicionamento era idêntico ao seu conversando no início, quando você começou a abordar. Falei, Toledo, interessante, mas eu até não era tão fechado, mas dizia, na experiência que a gente tem, até hoje, a gente não vê a parte do principal. Aí você lembrou bem, que eu acho que é bem interessante para quem está examinando, se debruçando sobre o assunto, que não existia 25 anos atrás, quando a gente estava junto, sentando lado a lado, advogando, e a gente não tinha compensação, né? Não tinha compensação, não tinha sequer esses descontos, e aí um ponto que me chamou muito a atenção é a previsão expressa no Código Tributário Nacional, do 156.4, da possibilidade de remissão. Então você tem uma previsão claro que mediante lei, da possibilidade de efetivamente abrir mão de parte do principal do crédito tributário. Eu acho que com esse dispositivo 156.4 do CTN, inciso 4º, você tem uma lei complementar do ponto de vista material e formalmente lei ordinária, que já dá uma base, um indício muito forte que efetivamente esse divisor de águas foi ultrapassado, ou seja, há possibilidade de arbitragem em âmbito do contencioso tributário. Até da remissão, se a gente pegar um outro exemplo, João, vamos pegar a história da guerra fiscal do CMS, a guerra fiscal dos estados. Tá? Que quando lá em 2011 o Supremo disse que todo tipo de legislação que desse incentivo sem convênio era inconstitucional, e todos os estados abriram os olhos, houve um trabalho político muito grande, que deu origem à Lei Complementar 160, de 2017, que ela dizia o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema, vamos passar uma régua agora. O que ficou para trás, a gente perdoa. Então, não é nada mais devido, o Estado não pode cobrar nada mais do que está para trás. Daqui para frente, a gente vai reintroduzir os benefícios fiscais. E depois veio o convênio 190, que ratificou isso com alguns requisitos aqui no meio. O que fez o Estado? Ele abriu mão de todo o dinheiro que tinha, porque se de fato você tinha uma lei que era inconstitucional e não tinha nenhum tipo de modulação de efeito, ela era ex-tunc, ou seja, retornava desde lá o começo. Você imagina e existia a relação, como a gente aprendeu no mestrado, é inexorável. Dado o fato, a relação jurídica tributária é automática, não precisa haver uma declaração do Estado. Não, logo, mais uma constatação. No Distrito Federal tiveram mais de 300 ações contra os contribuintes para cobrar o ICMS dos últimos 5 anos, que não tinha sido pago por incentivo. O que foi feito? Foi feita uma emissão. Então, ou seja, pode abrir mão do tributo? Pode. Ele é direito patrimonial disponível? Ele é um interesse secundário. E se ele é direito patrimonial disponível, a partir daí, você já está pronto para fazer uma arbitragem. Há quem diga, inclusive, na doutrina tem os mais variados ramos, há quem diga, inclusive, que não precisa sequer de lei para fazer isso, porque você já tem a lei de arbitragem tratando desse ponto. Eu sou um cara um pouco mais conservador, conhecendo o Brasil como a gente conhece, porque eu não consigo ver um procurador do Estado, do município ou da Fazenda Nacional fazendo um acordo, tá, levando um tributo para ser arbitrado, e amanhã depois perde sem que ele tenha uma cobrança dos tribunais de conta. Tá? Então, ou seja, para mim é interessante ter uma lei ordinária, de passagem, não é uma lei complementar, não precisa de lei complementar, é uma lei ordinária, dizendo o seguinte, olha, ok,
você, procurador, você, membro do poder público, está autorizado a fazer arbitragem nesses requisitos. Eu vou te dar os parâmetros, como foi feito com a transação tributária. Transação você pode fazer? Pode, desde que sejam nesses parâmetros. Então, vem a União, agora o Estado de São Paulo também, e logo os municípios, colocando, olha, nós temos esses parâmetros. Você topa isso? Interessa para você isso? Inclusive, se você der uma olhada, João, uma lei do município de São Paulo, a 17324, de março de 2020, tá? Que ele fala de uma série de políticas de retirar do Poder Judiciário as discussões e estimular a solução alternativa de controvérsia, que no artigo 7º ele fala o seguinte, vou até ler para você, a administração pública municipal, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis nos termos da Lei Federal 9.307 de 96. Ou seja, se tributo é direito patrimonial disponível, o município de São Paulo já está autorizado. A lei que ele cita aqui é a lei da arbitragem, tá? A Lei 9.307. Sim. Ou seja, a gente já tem essa previsão, já está para fazer isso. A doutrina já está pacífica, sabe? Já há entendimento jurisprudencial da disponibilidade do tributo. Então, com tudo isso, a gente justamente consegue trazer o tributo, a gente saiu daquela parte mais acadêmica que estava em 2019, 2018, que era muita discussão, pode, não pode, vamos importar de Portugal. É que é muito recente, inclusive, né? Se você imaginar, nós estamos falando de 2 para 3 anos atrás. Eu não tenho dúvida, o que eu acho interessante, então, a gente deixar como premissa, assim, aqui, a grande dúvida é essa, porque para quem está se debruçando sobre o tema numa primeira vez, ou ouvindo sobre o tema de qualquer forma, a grande questão é possível, né? Há possibilidade, eu também entendo que há necessidade de uma regulamentação, até porque eu vejo como uma maneira de uma outorga da capacidade, da prerrogativa de definir definitivamente uma disputa, como existe na lei de arbitragem, mas em matéria fiscal, acho que mereceria. A gente vê que existem questões envolvendo o próprio Código Tributário Nacional prevendo a remissão, então que o crédito fiscal ele é disponível em tese, desde que a regulamentação dentro da lei, existem as características, depois a gente vai falar sobre o projeto de lei, mas eu tenho como premissa que é uma realidade, há possibilidade, há previsão legal, há o contexto, há o arcabouço normativo para tanto, o paralelo, houve alteração da lei, há previsão da lei de arbitragem para englobar essa possibilidade, há possibilidade no estado de São Paulo, eu lembro que tem alguma coisa no Mato Grosso, um pouco diferente, um projeto lá, mas talvez não seja o caso da gente conversar, mas eu acho que o primeiro ponto é possível, existe o arcabouço jurídico para a recepção de um normativo regulamentando esse tipo de solução do contencioso tributário. O modelo já foi testado e validado pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil com relação à arbitragem comercial, é um contexto diário. E agora, eu queria falar mais bastante rapidamente, porque muito provavelmente quem ouviu a gente já deve ter se debruçado sobre o projeto de lei do Anastasia. É um projeto muito objetivo, como a gente sabe, são 2 ou 3 artigos, eu não sei exatamente, eu dou com ele aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6, 7 artigos, basicamente, assim, que focam na questão da arbitragem, e eu acho que ele acho interessante, eu acho que o menos é mais em termos legislativos, né, para objetivar, e vejo um ponto que a gente já conversou antes, que é a questão dele basicamente dá a opção de que num crédito tributário, já com inscrição endividativa, devidamente constituído, garantido pelas formas hoje previstas de garantia do crédito, que as partes façam a opção pela constituição de um tribunal arbitral, ou seja, é a opção para migrar, a gente vai abrir mão do contencioso judicial, porque isso já está escrito em endividativa, obviamente já se encerrou a parte administrativa, e a gente vai ter uma solução com base na arbitragem. Existe uma discussão na doutrina, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre alargar essa possibilidade no sentido de você, não esperar a inscrição endividativa, porque na prática, essa é uma abordagem interessante, porque nós somos advogados de contencioso do dia a dia, de administrativo e de contencioso judicial, a gente sabe que existe um aumento significativo do crédito, né, de 20% quando há inscrição endividativa, depois a execução, o ajuizamento da execução fiscal. Então, se é uma opção do contribuinte e uma opção do poder público
com a previsão de lei regulamentada, e eu puder fazer essa opção o quanto antes, quais são os efeitos, além da questão patrimonial? Qual seria a sugestão da gente, como englobar desde a esfera administrativa? Até porque tem um ponto que eu queria te provocar, que sempre que eu converso com você fala, João, o crédito tributário definitivamente constituído. Eu te digo que, para mim, o crédito está definitivamente constituído desde o momento do lançamento. Se ele está regularmente constituído, pela autoridade coatora correta, autoridade fiscal correta, ele já é definitivo, ele é passível de revisão no campo administrativo, né? Que é uma mera revisão do lançamento, mas o lançamento, quando o fiscal intima o contribuinte de um lançamento de uma multa, isso já é um crédito definitivamente constituído. Ele pode ser revisto e se instaurar o contencioso administrativo, se o contribuinte apresentar uma defesa, uma impugnação. Então, eu queria tratar um pouquinho rapidamente, depois eu queria para o último tópico. Chegamos à conclusão que existe o arcabouço, chegamos à conclusão que é válido, que é possível, que é um interesse público secundário, que já existe previsão no Código Tributário Nacional, que, portanto, é disponível, e, portanto, é secundário, e se é secundário, ele pode ser passível da utilização do mecanismo da arbitragem. Por que poderia... vamos falar do projeto, eu já acabei adiantando e falando um pouco, mas o último tópico seria... E por que eu abriria a mão de 6 instâncias, contencioso administrativo 3 mais 3 do judiciário, para optar por uma discussão numa arbitragem? Eu sei a resposta, mas depois, se você falar as suas considerações sobre o projeto da Anastasia, vamos já passar direto para isso, e a gente bate uma bola rápida e finaliza tratando do porquê. Eu acho que, já adiantando, são vantagens inequívocas e muito positivas, a depender do que você tem em mãos, do conflito que você tem em mãos para responder, para resolver. O que a gente tem hoje, João, de projeto de lei? A gente tem o projeto 4257 de 2019, que é do senador Anastasia, tá? Que ele vai introduzir a arbitragem no momento como uma alternativa aos embargos à execução fiscal. Então, você vai lá, você colocou, vai estar escrito em dívida, tem execução fiscal, o contribuinte vai ter que garantir o juízo, qualquer forma das garantias que existe aí, é mais barato que ele optar e que tiver prevista, e na hora que ele oferecer os embargos, ele vai mencionar, eu quero o judiciário ou eu quero a arbitragem. Se ele não mencionar nada de arbitragem, vai seguir o processo judicial normal e vai seguir. Se ele mencionar arbitragem, ele tem alguns requisitos. Ele tem que colocar que tipo de arbitragem, como é que vai ser, qual é a Câmara, e para isso tem todo um procedimento. Eu acho esse projeto de lei extremamente inteligente, porque ele altera a lei de execução fiscal. Ele não está criando uma nova coisa. Ele cria uma alteração na lei de execução fiscal que é nacional. Então, é uma lei que serve para tributos federais, estaduais ou municipais. E que vai ao encontro do que você disse no começo, que já está tudo aí. O arcabouço está pronto, concorda? Eu faço essa opção da possibilidade. Ele coloca como norma complementar a lei de execução fiscal. Então, óbvio, quando a lei de arbitragem, uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, quando a lei de arbitragem ela foi criada em 96, ela foi criada para o âmbito comercial. O que se discutia naquelas arbitragens? Discussões societárias ou descumprimento de contratos, no âmbito nacional, internacional, seja lá o que fosse. Com o tempo, foi se ampliando, então, ou seja, começou a se passar a arbitragem para direito do trabalho e agora a bola da vez é o tributário. Existem muitos arbitralistas que estão contra isso, tá? Sendo bem sincero com você. Eles acham que qualquer modificação na lei de arbitragem pode afetar a arbitragem comercial, que já está segmentada, já está estanque, já foi aceita pelo Supremo. Então, eles não querem, eles querem criar uma legislação um pouco à parte. Por isso que surgiu até um outro projeto de lei, que é o 4468, de 2020, que traz uma arbitragem na fase pré-lançamento. Ou seja, na hora que começa uma fiscalização, onde eu não tenho um conflito ainda, eu tenho um poder do Estado de poder me fiscalizar, eu contribuinte, ele abre uma possibilidade de um tema ser levado para uma arbitragem. Então, por exemplo, o fisco está questionando um exemplo muito bom. Uma dúvida sobre classificação fiscal que você está usando. Poxa, eu não quero que seja analisado isso em sede do CARF, eu quero levar isso para a arbitragem. Para mim, eu já coloquei isso por escrito, já está publicado, eu acho que isso não é uma arbitragem, se chama arbitragem especial tributária. Eu conheço os autores, a professora Leno Torres, a Priscila Paricelli e a professora Salma Lemes, que são pessoas que entendem, inclusive a professora Salma Lemes é uma das coautoras da lei de arbitragem, eu nem preciso dizer o quanto ela conhece de arbitragem.
Mas eu não tenho conflito. Eu tenho, na melhor das hipóteses, um conflito em potencial. Você Eu tem estou uma tomando um pergunta crédito. prática para te fazer. Como é que fica a questão da impossibilidade de suspensão do prazo decadencial? Porque enquanto está correndo a arbitragem, eu não vou ter, não tenho o crédito lançado, né, e o prazo corre, eu tenho o quinquídio, às vezes contado da data do ocorrência do fato gerador. Se ela durar 2 anos, eu tiver a 3 correndo, Não, a extinção do crédito, né, a extinção do crédito por conta não foi do constituído o transcurso de crédito, prazo de 5 anos. ou seja, não foi constituído o crédito, não tem previsão para suspender o crédito tributário. E esse Exato. projeto, ele usa como subsídio a lei de transação tributária federal. Porque, primeiro, ele só serve para tributos federais. Então, é um projeto de lei para alterar o procedimento administrativo. O meio, ou seja, depois do lançamento e até o final, não tem previsão para arbitragem. Aí bate TT, agora tem 2 T's. Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributária, que é um instituto que eu sou cofundador com outros amigos, tá? Justamente para aplicar a arbitragem tributária aqui no Brasil. Quando a gente estudou esse tema, a gente falou, olha, ok, eu tenho o começo, que eu acho que não serve. Então, por exemplo, você tem dúvidas sobre classificação fiscal? Abre uma arbitragem. Gente, arbitragem não é barata. Você precisa ter câmaras que estão aí há não sei quantos anos, então você não tem essa previsão. Você quer trazer um árbitro para decidir qual é a classificação fiscal, sendo que árbitros somos nós, qualquer um de nós pode ser árbitro. Tem alguns requisitos lá na lei, questão de tempo, de ter duas especializações ou duas pós. Tem alguns requisitos objetivos, mas somos nós. Qualquer um de nós, eu, João, nós podemos ser árbitros, sem nenhum problema. O que a gente entende de classificação fiscal? Eu entendo, eu trabalho com isso, eu conheço. Mas muita gente não conhece. A gente vai ter que contratar uma perícia. Quem vai pagar essa perícia? O contribuinte. Ele está pedindo arbitragem. Sendo que hoje, quando eu jogo uma consulta para o fisco, se eu fizer essa consulta para o fisco, eu não posso ser autuado enquanto estiver pendente, e eu não tenho custo, é de graça. Então, você tem a suspensão da exigibilidade do crédito durante correr o processo administrativo, sem necessidade de seguro, garantia, de fiança. Não tem nada. Então, para mim, não funciona. Qual seria um projeto ideal? Vamos juntar o projeto Anastasia com esse projeto e vamos aplicar isso para durante o processo administrativo. Já a partir do lançamento, né? A partir do lançamento, constituído o crédito, suplantada a questão do quinquídio, decadência, que é a extinção do crédito fiscal, ok. A gente segue em frente e vai para... Muita gente está dizendo que você precisa alterar o CTN, já terá uma lei complementar para ter isso. Bobagem. Se a gente pegar o CTN lá no 151, é o inciso 3, ele fala o seguinte: reclamações e recursos. Suspende a exigibilidade do crédito, as reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo administrativo e tributário. Pronto. Basta eu alterar a lei do processo 70235. Acabou. Decreto 70235 é lei, precisa de processo legislativo aí. Mas tudo bem, mas não precisa lei complementar. Porque o que você vai entrar vai ser uma reclamação, só que essa reclamação, ao invés de ir para um CARF, ele vai ou para um TIT, ou para o tribunal. Ele vai para uma Câmara Arbitral. Qual é a desvantagem? E aí, de novo, vai ser o mercado que vai decidir isso. De novo, se eu tiver durante o CARF, eu tenho 3 instâncias, está levando uma média de 6, 7 anos para a gente ter uma decisão final favorável ou não, mas eu tenho um tempo. Só que isso é de graça. Por enquanto, eu só estou gastando com advogado. Tá? Porque eu não tenho que gastar para alguém ser julgado. O CARF não me custa nada. Eu quero levar para arbitragem, ela é mais séria, ele vai sair em 1 ano ou 2 no máximo, vai. Só que tem um custo. Né? Vou fazer... Puxa, mas eu quero também fazer uma perícia. Você pode fazer no CARF, você faz a perícia e entrega. Você vai gastar o mesmo custo para lá. Então, você vai ter que adiantar essas despesas. Ganhei. Como é que eu recupero esse dinheiro? Precatório. Então, o contribuinte vai analisar isso e falar, vale a pena? Ou seja, eu vou trazer mais especialistas. Não venho me dizer que CARF não tem especialista. São ótimos, CARF. Não, mas tem só um detalhe importante aí. Não, como você vai recuperar esse dinheiro, aí você está se referindo ao dinheiro investido... Exatamente, na arbitragem, na perícia e custos, não no crédito fiscal, porque o crédito fiscal não houve pagamento, a gente está falando de repetição de indébito. Não, a gente está falando de nada. Vamos entrar nesse, o que seria interessante. Bom, a gente pode passar também, só para finalizar, que eu sei que é um ponto que é caro a você, que é a questão da suspensão da exigibilidade do crédito. Essa é uma questão importante, interessante, que ainda é no contexto da arbitragem, que é a possibilidade de você socorrer via medida cautelar, ainda no Poder Judiciário, antes de instaurado o Tribunal Arbitral,
para reclamar a suspensão da exigibilidade do crédito sem a necessidade do depósito. Se tiver presentes os pré-requisitos, são o periculum in mora e o fumus bonius, você pode conseguir no contencioso judicial uma ordem para suspender a exigibilidade do crédito durante a discussão do processo de arbitragem daquele crédito fiscal. E mais, quem vai decidir o mérito dessa suspensão da exigibilidade do crédito fiscal é o próprio tribunal arbitral. Isso é interessante que eu estou dizendo, e interessante que o Toledo diz, mas mais interessante que o próprio judiciário diz a mesma coisa, e há algumas decisões nesse sentido, reconhecendo essa possibilidade. Então, aí acho que a gente fala um pouco disso, que eu acho que é interessante você falar, para trazer outros contextos e viés sobre esse tema, e depois para a gente conversar sobre o porquê. Por que eu optaria eu, Estado, e por que eu optaria eu, contribuinte? Eu gosto de colocar primeiro porque, na realidade, nesses dois projetos que existem, principalmente da Anastasia, não tem previsão para o Estado optar. Quem vai decidir se quer arbitragem ou não é o contribuinte. E isso vai ser imposto. Vamos ter câmaras arbitrais previamente cadastradas, então eu não posso escolher a câmara que acabou de abrir aqui na esquina. Eu tenho câmaras já aqui de renome, conhecidas. Uma das mais conhecidas, a maior hoje, é a CCBC, aqui da América Latina. Ela, inclusive, capitaneada por uma mulher, competitíssima, super competente, amiga, inclusive, nesse sentido. Então, eu vou escolher a CCBC. Eu, contribuinte, escolhi, a União não tem opção, o Estado, o município, a não ser aceitar. E aí nós vamos sentar e fazer uma convenção arbitral. Vamos decidir de que forma, quantos árbitros. Posso escolher um, eu posso escolher, normalmente são 3. Quem vão ser os árbitros, quem vai ser indicado. Para ficar claro esse ponto, se eu fizer, no projeto da Anastasia, se eu fizer a opção por seguir pelo tribunal arbitral, ela não pode ser recusada pelo fisco? Não esse é um ponto delicado, né? Na realidade, por isso que ele tem que ser adaptado para o tributário, porque, regra geral, quando você olha a lei de arbitragem, ele nasce do quê? De contratos. Tá? Contratos comerciais. Você tem a cláusula arbitral ali, tudo bem. Você tem duas partes que decidem, falam, olha, nós queremos levar essa discussão, caso aconteça, para o tribunal arbitral. Então, as duas partes decidiram. No tributário, não tem como fazer isso. E eu trago o grande exemplo da transação tributária. Se você colocar para o contribuinte, o que você vai fazer para fazer a transação? Eu chego lá e falo, olha, eu quero fazer aqui um pagamento de R$10 por mês. Você aceita a minha transação? Que é o que eu tenho. Não dá. Ou seja, então, aí a gente vai ter que seguir a regra que vem da União, que vem dos estados e dos municípios. Nós temos no tributário, quando a gente fala de arbitragem, se eu colocar à disposição do Estado, ele vai falar, não quero. E aí fica uma situação complicada, até porque, por isso que a gente vai fazer uma convenção arbitral, porque não existe uma previsão arbitral antes. Então, eu tenho que ter uma lei dizendo quem é que vai escolher, arbitragem ou não, senão não funciona. Tá? Então, esse é um ponto que é interessante da parte do projeto da Anastasia. Como é que fica a suspensão da exigibilidade, João, como você estava colocando? Quando ele coloca a questão, vou voltar para o 151, eu tenho lá o 3, que fala que reclamação ou recurso, previsto na lei de processo administrativo, suspende a exigibilidade. O que eu vou entrar com uma defesa que vai ser julgada, apenas vai ser julgada pelo CARF, eu quero pelo problema. Tá? Ou eu tenho, no inciso 5, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Bom, o que você tem aqui, eu me lembro, é uma previsão expressa e você tem a lei de arbitragem que prevê como uma das formas de solução do conflito, portanto, ela é equiparada a uma sentença, eu posso equiparar isso, eu equiparo efetivamente isso a uma... Sim. Não, mas quando eu tenho isso antes, João, quando eu tenho a questão da tutela, o que eu vou ter? Puxa, vamos supor que não tivesse essa previsão, que não suspendesse. Hoje, é muito comum, isso está previsto na lei de arbitragem, na 9307, a previsão, no artigo 22, de que sejam concedidas tutelas pelo Poder Judiciário. Então, eu posso ir para o Poder Judiciário já está sedimentado que a competência é da arbitragem, pelo princípio da competência, tá? Ou seja, uma vez tendo previsão de arbitragem, instaurada a arbitragem, a competência dele, o judiciário não entra nesse meio, tá? E eu posso, ao judiciário, pedir uma tutela para quê? Para suspender a exigibilidade, artigo 151, inciso 5, tá? Sem nenhuma garantia, que isso, uma vez feito e instaurado o tribunal arbitral, isso vai voltar. Então, imagina o seguinte, eu tive lá um auto de infração, ou para aqueles que não acreditam que o recurso suspende a exigibilidade. Eu tive lá um auto de infração, eu quero levar para arbitragem,
mas não foi instaurado o tribunal ainda, e eu preciso suspender, já apresentei minha defesa. Mas eu preciso de uma tutela jurisdicional específica para isso. Só para destacar, para quem eventualmente está pensando nisso, é muito diferente. No contencioso administrativo, o simples fato de você protocolar o recurso, ou qualquer recurso previsto na lei que prevê o que regra o contencioso administrativo, você já tem automaticamente a suspensão de dignidade do crédito. Na hipótese da arbitragem do crédito fiscal aqui, você tem que se socorrer de uma tutela jurisdicional, ou se já tiver o tribunal instaurado, vamos imaginar uma situação outra, que o tribunal antecipe essa tutela jurisdicional de suspensão de exigibilidade daquele crédito durante o contencioso que vai ser tratado na arbitragem, correto? Eu acredito, João, que na realidade qualquer lei que venha tratar do processo administrativo já vai estar, por natureza, suspendendo a exigibilidade pelo 151.3, vai estar automático. Mas se não tiver, essa é uma discussão, até um artigo que eu escrevi sobre isso. Se não tiver, eu tenho a possibilidade de me socorrer ao judiciário, pedir essa tutela, uma vez concedida... entendo, não, concordo, desde que tenha a lei, perfeito. A competência para analisar essa tutela depois é da Câmara Arbitral, não é mais do Poder Judiciário, o Poder Judiciário já se manifestou sobre isso. E o que surge, de alguns anos para cá, e tem sido ampliado nas várias câmaras, é o árbitro de emergência, ou seja, a arbitragem tenta, de todos os modos, não utilizar o judiciário, não se socorrer do judiciário. Então foi criado, isso está em regulamento das câmaras, isso não está na lei de arbitragem. Foi colocado, porque isso é um procedimento que foi importado de outros países, de você ter um árbitro de emergência, que justamente ele vai atuar para analisar esses casos emergenciais, olha, precisa suspender ou não, para que ele defina isto, enquanto a Câmara Arbitral não é constituída. Uma vez constituída a Câmara Arbitral, a decisão desse árbitro de emergência vai para a Câmara, e a Câmara mantém, revoga, e fica a critério dela. Tá? Mas a gente já tem a figura. Isso é uma figura que aparece nos regulamentos, não está na lei de arbitragem, e nem nesses projetos de lei. Mas por isso que é importante que a arbitragem, e aí vem meu questionamento da arbitragem especial tributária, que tenha como segmento a lei de arbitragem, e não a lei de transação tributária. Porque mesmo nesse acordo que a gente está fazendo, eu quero submeter a consulta para arbitragem. Eu não estou fazendo uma transação, eu não estou fazendo um acordo. Mas a lei de transação, inclusive, tem limites expressos, né? Ela tem alguns limites para aplicação, para determinados contribuintes em situação de insolvabilidade ou de difícil recuperação, que remete de novo para o último tema que agora a gente vai entrar, que é por que eu teria interesse, eu, Estado, apesar de não ser no projeto de lei a minha faculdade, e sim do contribuinte, no projeto de lei da Anastasia, por que o Estado, que tem o contencioso, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por exemplo, ou o Tribunal Estadual, dizendo no âmbito do Estado de São Paulo, o TIT, ou cada Conselho de Contribuintes de cada respectivo município, teria o interesse de abrir mão dessas instâncias, que às vezes são 3 instâncias, compostas por uma média de 8 ou 10 julgadores por Câmara. Então, você teria primeiro a DRJ com 3, depois você teria mais 8 em primeira instância no CARF, depois a Câmara Superior. A gente está falando de mais de uma dezena, muito mais, quase 20 pessoas analisando aquele crédito. Eu trocaria essa análise por 20 pessoas por 3. Eu vou dar a primeira vantagem para o fisco. Que vantagem? Por que eu acho interessante? Porque se a gente analisar do ponto de vista federal, a gente tem quase 3 trilhões de reais inscritos em dívida ativa e não recuperadas. Isso são números dados pela própria Procuradoria, tem a Procuradoria em números, é fácil você acessar via Google, né? O número é espantoso, talvez seja o maior contencioso tributário no mundo, no globo hoje. São 3 trilhões de reais, né? Meio trilhão de dólares no câmbio de hoje, em contencioso. É quase um PIB em contencioso, inscrito em dívida ativa, ou seja, que é fruto de algum tipo de disputa. Né? Não é que está para receber. Muitas vezes impagável. Não, tem lá o percentual. Tem o percentual na Procuradoria em números. A recuperação disso, de sucesso, nos números da própria Procuradoria, é abaixo de 1%. Fora o custo que existe para o Estado de manter o Poder Judiciário, de manter o CARF, né, e todo o contencioso que surge do próprio CARF, né, o contencioso com relação ao voto de qualidade, o contencioso com relação à admissibilidade do recurso, o contencioso numa época que se exigia depósito recursal. Então, isso, de uma maneira geométrica, vira uma bola de neve
E o Estado, sim, teria interesse só se nele ter uma resolução para trazer para os cofres, eventualmente, num âmbito de arbitragem, se ele tiver razão, qualquer coisa acima de 1% da briga, da discussão, já é uma vantagem enorme, porque hoje ele recupera menos de 1%. Hoje ele tem 1 trilhão escrito em dívida ativa e hoje ele tem um custo judiciário muito grande e um contencioso judicial e administrativo inerável. Só o CARF hoje tem, acho que o número é 120 mil processos em trâmite hoje. Então, são créditos em discussão só no CARF hoje. A gente está falando eram 129, 120 mil, é o estoque. Então, entram milhares por ano e saem milhares por ano, mas o estoque móvel é de 120 mil. Tem um custo enorme para a União, para manter toda essa estrutura, tem um custo enorme para manter na Procuradoria e no Poder Judiciário. Então, e mais uma outra questão que eu acho interessantíssima, que isso daria um ânimo para o próprio Poder Executivo de buscar a solução dos conflitos na medida em que ele teria, eventualmente, a receita decorrente daquela discussão no seu próprio exercício legislativo. Porque acontece, às vezes, hoje, é que você tem o contencioso olhado com desprezo pelo administrador, porque ele fala, poxa, vai brigar, esse negócio vai ser empurrado durante 10 anos no administrativo, mais 10 e quando eu já estiver aposentado é que vai ter uma solução. Então, eu não estou interessado, eu deixo. E hoje, o maior litigante no Brasil, a maior disputa que existe é o Estado, né? Participante, sujeito ativo e passivo nas discussões. Então, eu acho que só isso, a possibilidade de você ter a opção pela arbitragem nos termos do projeto, já é uma vantagem enorme para o Estado. Eu queria que você dissesse a abordagem que a gente já conversou a respeito do lado do contribuinte. Por que seria bom para o contribuinte? Seria bom para os dois, João, por um único motivo. A lei de arbitragem coloca claramente que o que você tem de vantagem na arbitragem é que a decisão é final. Acabou o recurso. União ganhou, meu amigo, Estado ganhou, você não tem opção. Então, o que acontece hoje? Perdi. Mas então eu vou levar para discussão no judiciário, que eu sei que eu vou ganhar pelo menos mais um tempo, ofereço uma garantia que me custa 0,5% ao ano, é mais barato do que eu tenho que pagar agora, porque eu também não tenho condição. Então, eu vou empurrando isso e lá na frente sai um refis, sai um parcelamento da vida e eu me livro de multa e juros e aí eu faço lá um parcelamento e pago. Vamos ser sinceros, é isso que é a cabeça. Se a gente sabe claramente quantas vezes a gente tem um problema e o cliente chega para a gente e fala, quando é que vai sair o próximo parcelamento? Sem dúvida. São mais de 30, você sabia? Desde que começou, são mais de 30, se você contabilizar federal, estadual e municipal. Então, e não soluciona, né? E o estoque continua lá. Não soluciona, eu continuo com uma dívida que depois eu não consigo pagar, e aí vou esperando outro parcelamento para incluir junto. Ou seja, a decisão para o Estado e para o contribuinte é definitiva. O contribuinte perdeu, Estado vai lá, ele não quer pagar, executa, é um processo de execução direto. Aí eu vou executar uma dívida, é um título judicial, eu estou executando um título judicial direto, já posso fazer isso aqui. Contribuinte, você ganhou, acabou, você não vai esperar 6, 7 anos para ter uma decisão do CARF, do TIT, sabe Deus de quanto tempo, o TIT já teve uma época que durava um ano, então era bem rápido, hoje já não está mais assim. Então, eu consigo terminar o contencioso muito rápido. De novo, eu vou analisar, do ponto de vista do contribuinte, o custo. Né? Vale a pena? Eu vou ter, quanto eu vou gastar ao longo de 5, 10 anos com processo judicial, com advogado, não sei o quê. E ter, que é pior, acho que para o contribuinte, não é nem o custo para o advogado, é o balanço dele. Ter isso lá no balanço, colocado, ele tem que fazer as provisionar, isso afeta diretamente o resultado. A auditoria batendo na minha porta, dizendo, olha, isso aqui está assim, você precisa ter, aí pede carta do advogado para saber a chance se é possível, remoto, provar. Aquela confusão toda que todo mundo... A carta de circularização do auditor, todo ano, e a empresa tem que cuidar de todo aquele contencioso. Acabou o problema, você tirou isso aqui da frente. Ou seja, ele funciona. E o custo de estrutura também nas empresas, esse é outro ponto que a gente esquece. Eu já tive a oportunidade de chegar na gestão de contencioso terceirizado, que é um escritório de 1.000 metros quadrados das empresas, só para fazer essa gestão, porque são anos, os processos demoram anos. Então, eu acho que a celeridade é o grande ponto, e a gente partindo do pressuposto da experiência da arbitragem comercial, eu acho que é muito positiva. São sérios os processos, né? Então a questão tem um custo,
Mas o que a gente precisa pensar não é no custo imediato, o CARF é de graça e a arbitragem vai ter um custo. Não, o quanto custa acompanhar por 10 anos, controlar e ter uma ter tudo, ter aquele seguro que você não sabe quando vai ser recebido. Uma gestão. Exatamente, tem uma gestão enorme de tudo isso que custa muito dinheiro, né? Uma governança desse contencioso. Minha esposa trabalha numa multinacional e ela, dentro dos processos, ela estava só com uma camada, os processos assim, mais relevantes dessa empresa. O trabalho de provisionamento, ou seja, de rever provisionamento, conversa com o advogado, mudou, não mudou, mudou essa jurisprudência, não mudou, bota a carta. E se você chegar para o contribuinte e falar, olha, aquela chance que eu te dava como de perda possível, provável. Agora é perda provável. Nossa, caiu o mundo. Não, agora não, você não pode fazer isso agora, porque, mas, gente, o Supremo decidiu. E a gente não sabe o que o Supremo decide. Esse ano agora, de 2020, foi péssimo para os contribuintes. Quantas teses foram perdidas no Supremo? Não estou dizendo que o argumento... Quantas provisões vão ser revertidas e o impacto no resultado direto na veia no momento de pandemia? Eu acho que o resumo do que a gente está vendo é que, né, passando pelos 3 pontos, primeiro, o resumo, a linha final é que é muito positiva. A primeira premissa é que o crédito tributário é passível, é arbitrável, né? E há motivos inquestionáveis tanto em favor do contribuinte quanto em favor do fisco, para a adoção de uma solução inteligente e célere, como esse projeto que a gente tem, talvez com alguns ajustes de poder trazer o contencioso administrativo, desde o contencioso administrativo, uma previsão para a suspensão automática do crédito tributário, quando instaurado o tribunal arbitral. Eu acho que isso seria interessante, até porque é bem interessante para o fisco, ele está trocando 7, 10 anos de contencioso administrativo por 1. Então, tudo bem, se eu já suspendo lá... Vamos colocar um volume muito grande para você por 2 anos, que seja por 3. Vamos ser bem pessimistas, vai levar 3 anos a solução. São só 3 anos. Ganhou, perdeu. Acabou a história. Então, ou seja, eu estou tirando esses 6 do CARF, do processo administrativo, e estou tirando mais 6, 7 do judiciário. Então, eu estou colocando o custo da manutenção também, da suspensão, se a gente fizer nesses termos, olha que interessante, essa questão seguro-garantia, que é importante, que daqui a pouco a gente vai ter mais seguro para oferecer, né? As regras de Basileia, que regula a possibilidade das corretoras oferecerem o seguro, porque a gente está falando de um contencioso de 3 tri, escrito em dívida ativa. Vamos falar, não, isso tudo não vai, o seguro vai ser, a gente vai estar falando de 1 tri. 1 tri já é muito dinheiro, isso não existe no mercado. E se você olhar, João, muita gente até fala, mas isso também tem um perigo, porque os grandes contribuintes vão poder migrar para a arbitragem e os pequenos contribuintes não vão, né, porque não tem dinheiro. E aí, isso eu escutei de algumas pessoas mais envolvidas com o Poder Judiciário. Falei, gente, vamos ser muito práticos. Hoje, ninguém está satisfeito. Não é culpa do Judiciário. Você tem execuções fiscais, João, de anuidade. Sabe essa anuidade da OAB que a gente paga? Não paga um ano, eles te cobram, você não paga, vai para execução. Vai para execução, uma execução de 400, 500 reais. Ou seja, você imagina o volume que existe, e isso são dados reais, só desses valores de entidades reguladoras, OAB, CRC e todos os outros que tem, o volume que existe, essa massa que existe de execução fiscal. Eu posso te dar um número, mais 50% do contencioso administrativo do CARF é de pessoa física, discussão sobre despesas médicas na declaração de imposto de renda de pessoa física. Se você, às vezes fica 10 anos aquele negócio pendurado lá, correndo o Selic contra o contribuinte, 14% ano a gente já teve, hoje está em 2%, mas tudo bem. Hoje está bom. Hoje mas era um absurdo, e a pessoa às vezes não está entendendo que aquilo está virando uma bola de neve enorme. Eu tenho um problema lá de uma dedução que foi glosada, de R$1.000. O cidadão vai ver aquilo virou 5. E isso pode ser muito significativo no orçamento de uma pessoa. Né? E aquele cara que não tem como pagar, João, aquele contribuinte que não tem como pagar, não vai ser a arbitragem que vai resolver o problema dele. Ele vai continuar não tendo como pagar. O que, na realidade, a União vai ter um título executivo mais ágil. Mas se o cara não tem bens, ele continua não tendo, e é um grande volume que tem para o judiciário, como eu estava dizendo ainda há pouco. A Varig é uma das maiores devedoras. Vai cobrar de quem a Varig? De quem vai pagar essa conta? Toda vez que você pega esses rankings, os maiores devedores, né? Varig. Não, tem um site. Tem um site que você pode pegar aqui da Receita Federal, da Procuradoria, que é um aplicativo que está na Apple Store,
os maiores devedores. Você clica lá, se você vai fazer um negócio com alguém, você quer dar uma olhada, tem lá, você coloca o CNPJ ou CPF, aparece. A Varig é a primeira, número um Então, lá, um das... você acha que a Varig vai para a arbitragem? Não vai. Ela sabe que deve, ela deve não ter como pagar. Ela vai sair e vai, vamos agora levar a questão da Varig para a arbitragem. Leva, vai ter um custo, vai decidir no final que é devido e a Varig vai pagar? Não vai. Não, é Vai por isso que ela não continuar vai migrar. Isso, então, esse para fechar o raciocínio, chancelando que quem vai para a arbitragem é que tem o interesse efetivo de ver solucionada a discussão de uma maneira célere. Eu acho que na ponta do lápis, se a gente considerar esse tempo e esse de manutenção, de gestão desse contencioso que demora quase uma década, às vezes só de administrativo, depois mais uma no judiciário, pode ser que até do ponto de vista financeiro seja uma vantagem você já resolver a questão, já passar a régua, já colocar no custo um posicionamento que se você passou pela arbitragem sabe qual é o posicionamento e no custo do seu produto e seguir a vida empreendendo e trabalhando, que é o que o país precisa. E não ficar... nós somos empresários e litigantes, né, desde o D0, com contencioso administrativo e judicial. O brasileiro tem a cultura de judicializar e de litigar tudo. Dá uma olhada, o sucesso que é a transação tributária federal. E por que é um sucesso? Porque a pessoa quer pagar, muitas vezes não tem como, e não tinha opção. Agora ela consegue parcelar de uma maneira mais favorável, ela vai adotar. Então, aqueles que querem pagar, vão pagar. Aqueles que são devedores contumazes, são sonegadores, esses, judiciário, arbitragem, transação, faça o que você Não, quiser. isso tudo para dizer que a arbitragem não vai favorecer esse tipo de mal pagador. É para quem tem interesse de pagar. O que eu queria dizer, então, enfim, é que eu acho que a arbitrabilidade do crédito tributário é uma realidade inquestionável. Eu acho que do ponto de vista direito administrativo, do ponto de vista direito tributário e das normas de contencioso, é perfeitamente possível. O que reclama apenas uma regulação legal. Acho que o projeto de lei que a gente tem, os projetos que a gente tem com pequenos ajustes, tem total capacidade de entregar a demanda que os cidadãos e que o próprio Estado e os entes tributantes demandam, e acredito que realmente é inexorável. Isso é futuro, isso é um futuro que vai se perfazer em pouco tempo, e é o futuro. É alguma coisa que em pouco tempo a gente vai estar presenciando, chancelando e verificando que de fato funciona. Porque não é possível a gente ter um contencioso de 3 trilhões de reais, é um PIB de contencioso, e não procurar alguma maneira de desafogar o judiciário, de dar celeridade e principalmente diminuir custos. E dar segurança jurídica, porque o ponto que o Toledo colocou, que eu acho interessante, ele frisou bastante, dizendo, João, decidiu, acabou, não tem recurso do recurso, dos embargos, e isso é muito importante. Toledo, coloca o teu final. Não, começaram até a falar, João, na verdade, de criar uma instância para uniformizar as decisões da Câmara Arbitral para o tributário, para não ter... Gente, aí vocês estão transformando já de novo no tribunal. Eu acho, eu nem acho, eu tenho certeza absoluta que a arbitragem tributária vai sair. Não esse ano, o ano que vem, a gente tem outros problemas de Covid, outros assuntos que passam, mas não é algo que vai demorar muito. Pelo menos com o senador Anastasia, que a gente teve muito contato lá pelo IBAT, ele tem muito interesse que isso aconteça. E isto é um dos requisitos para você entrar na OCDE. Então, ou seja, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando em questão Brasil. O que o Brasil precisa para evoluir? Portugal foi um pouco diferente. Portugal não tinha mais crédito internacional, porque ele tinha um contencioso muito lento, muito forte. Então, ele teve que fazer isso para as coisas começarem a fluir. Então, ele tinha um problema internacional muito grande, que não é o caso do Brasil ainda. Né? A gente não está com esse problema. Mas a gente tem um contencioso muito grande e a OCDE caminha muito a passo largo para essas soluções alternativas. E a hora que a gente olhar para isso, então, de novo, você tem a solução A, B, C, vamos unificar tudo, vamos fazer uma coisa só para que aconteça. Tá? Então, eu acho que acreditem, tenham fé, eu pelo menos tenho muita fé que isso, senão esse ano, ano que vem, a gente vai estar voltando aqui para conversar sobre outros temas que estão surgindo já na arbitragem tributária. E eu queria te agradecer, viu, João, pelo convite aqui, por esse bate-papo gostoso que a gente tem sempre, né? Sempre gostoso. Eu acho que o tema é ótimo, foi super legal parece que é um processo, assim, você abordar a arbitragem em tema fiscal, existe uma resistência natural, depois a gente lê, estuda, desce, examina e vê que eu acho que
é um bem e é necessário. Isso é bom para todo mundo, para todos os lados envolvidos. Eu também acredito que em breve a gente deva ter uma solução nesse sentido, e até que a gente viu que pelo que eu li, Portugal teve sucesso e tem sucesso com a questão, e não tem o porquê a gente não necessariamente cristalizar uma ótica que venha de Portugal, mas, na verdade, trazer elementos, trazer pontos de vista com a cabeça aberta, como você colocou desde o começo, com todos os projetos que a gente viu juntos. Você falou, cada um tem seu ponto interessante e a gente pode agregar e trazer uma solução nova para desafogar esse contencioso absurdo.